pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Sistec Agrícola. Hoje nós estamos aqui para entrevistar o Dr. João Bossolani, que ele é engenheiro agrônomo, doutor em agricultura, com foco em fisiologia e fertilidade pela Unesp. Ele é um pós-doutorando pela Unesp. E hoje nós vamos discutir aqui um pouco sobre fertilidade, nutrição, fisiologia, microbiologia. Nós vamos estar aqui falando um pouco desse assunto aqui nesse período. Dr. João, muito obrigado por estar aqui. Quero te agradecer por aceitar o nosso convite de estar aqui falando um pouco com nós aqui. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Primeiro, é um prazer estar aqui. Queria agradecer a oportunidade. Então, vamos tentar falar um pouquinho aí de tudo que a gente tem feito nos últimos anos. Beleza. Ô, João, conta para nós um pouquinho aí, qual cidade você vem, por que você decidiu ser agrônomo, por que você decidiu tocar essa parte de fertilidade? Conta um pouco para nós aí. Eu venho de uma cidade bem grande, chama Tabapuã, no interior de São Paulo, uma cidade de 10 mil habitantes. A gente mora no sítio, na região. Meu pai é produtor de seringueira hoje, um sítio pequeno. E eu sempre estive envolvido com o meio agrícola, porque eu sempre auxiliei meu pai e via o dia a dia, né? E quando eu saí do terceiro colegial, eu optei por fazer agronomia. Aí comecei a prestar os vestibulares e, felizmente, eu consegui passar na Unesp de Ilha Solteira. Então, eu fui para lá em 2011, onde eu iniciei o estudo com agronomia. E dali, então, para frente, foi emendando uma coisa na outra. Então, finalizei a graduação em 2016, entrei no mestrado, na própria Unesp de Ilha Solteira, em sistema de produção. Saí do mestrado em 2018, fui para o doutorado em Botucatu, na Unesp, junto com o professor Cruciol, que é onde eu estou até hoje. Uhum. E aí emendei o doutorado e 2 pós-doutorados na sequência. Muito legal, muito legal. Porque assim, é uma coisa que você, desde o começo, então, já criado em essa parte do sítio. Sim, desde de criança envolvido no dia a dia do sítio. Pois é, esses tempos atrás eu dei uma volta ali pelo estado de São Paulo e eu vi, moço, mas tem muita seringueira ali mesmo. Tem bastante seringueira, embora no último ano eles arrancaram bastante. Por causa do preço, que caiu bastante o preço, é um pouco difícil mão de obra. Entendi. Mas ainda arrancou um pouco e acabou virando cana essas áreas que antes eram seringueira. Mas ainda assim mantém bastante a cultura da seringueira na região. Tá. Não, beleza então. Mas nós vamos bater um papo aqui hoje falando sobre fertilidade e também perguntar para você assim, o que te traz até Jataí nesse dia de hoje? Desde 2020 eu rodo um pouquinho o Brasil, que a gente tem uma rede de ensaios junto com o professor Cruciol. E a gente monta vários ensaios para tentar entender alguns tratamentos diferentes. Aqui a gente tem várias linhas de pesquisa em diferentes regiões do Brasil. Então, a gente faz essa rede de pesquisa. E desde então, eu tenho vindo para Jataí e conhecido um pouco mais a região aqui. Mas hoje eu vim aqui falar um pouquinho com o pessoal da região sobre microbiologia do solo, que é um dos temas que hoje eu faço no pós-doutorado. Depois a gente pode até afunilar um pouco mais isso, como que eu cheguei na microbiologia, saindo da fertilidade. Mas basicamente tudo tá ligado, né? Tá tudo interligado. E justamente esse foi um dos desafios do meu doutorado, porque a minha vida inteira eu trabalhei com calagem e gessagem. Então sempre tentei entender como é que o calcário e o gesso altera a fertilidade do solo e a química e a física do solo. Mas chegou um ponto em que a gente via diferenças de produtividade, mas não eram explicadas pela física e pela química. E daí, então, a gente começou a tentar entender de uma outra frente, que era a biologia do solo, que antes era muito pouco falada. Porque na minha graduação, no meu mestrado, pouco se falava de biologia do solo. Era muito plantio direto, ou convencional no passado. E isso aí destruía toda a microbiologia. Completamente. Mas o mais engraçado é que, se a gente pensar em plantio direto hoje, por mais que ele auxilia demais a microbiologia do solo, ele não foi pensando na biologia do solo, ele foi pensando em ciclagem de nutrientes, estrutura, manter água no sistema. Manter água no sistema. Começou assim, eu conheci o filho do primeiro produtor do Brasil que fez o plantio direto, foi no Paraná. E ele veio aqui em Jataí, eu conheci ele. A ideia realmente não foi mesmo pensando em microbiologia, igual você falou. A ideia era pensando mais assim, eu quero manter palhada no sistema, eu quero fazer a minha soja aguentar mais tempo numa seca. Exatamente. A ideia, quando eu conversei com ele falou isso. E ciclagem do nutriente. Porque a gente sabe que principalmente as gramíneas, elas ciclam muito mais potássio do que as outras ervas, né? Principalmente se a gente pensar em milheto, braquiária, são grandes cicladores de nutrientes. Então, ô João, vamos falar, você falou calcário, cara. Calcário ainda é um negócio meio tem muita dúvida do pessoal, jogo mais, jogo menos, como que eu faço para jogar? Como que eu faço para mandar esse calcário para baixo?
Vamos explanar um pouco essa parte aí, calcário e gesso. Quando devo jogar o gesso e quando não devo? Vamos explanar aí essa parte aí. É engraçado falar nisso, porque calcário é uma técnica centenária e até hoje a gente não aprendeu a trabalhar com calcário. Eu acho que é a mesma coisa para nitrogênio. Até hoje a gente estuda dose e fonte de nitrogênio, é uma coisa que a gente estuda há mais de 100 anos e até hoje a gente não chegou num consenso. Calcário eu acho que entra na mesma linha. Existem hoje muitas frentes que tentam defender diferentes tipos de ponto. Ao meu ver, em vez da gente discutir ainda muito dose, como recomendar esse calcário, a gente tem que entender que calcário é essencial. Então, independente da dose que você esteja utilizando, ele funciona muito bem. Aí vem os ajustes finos. E nesses ajustes finos, hoje, tem várias fórmulas que a gente consegue recomendar. Tem algumas que são um pouco mais assertivas que outras, mas todas elas são baseadas ainda em estequiometria. É conta. Quando a gente coloca esse calcário no solo, a reação dele é completamente diferente. Por isso que a gente encontra resultados completamente diferentes ao longo do Brasil. Tá? Mas, de maneira geral, o Brasil usa muito pouco calcário. Ainda usa muito pouco. Se a gente considerar nos últimos anos, por mais que tenha aumentado o consumo, né, a venda de calcário, se a gente colocar lado a lado o consumo de fertilizante de calcário, está quase 1 para 1. A gente quase que usa a mesma quantidade de calcário, a mesma quantidade de fertilizante, se a gente dividir isso em média Brasil. A gente está falando de 55 milhões de toneladas de calcário por ano, e 44, 45 milhões de toneladas de fertilizante. É pouco. É pouco. É pouco. Calcário é pouco. É pouco. Se a gente dividir por 110 milhões de hectares, que é mais ou menos uma área agriculturável do Brasil, se tirando pastagem degradada e mosaicos, vai dar aí 500 quilos de calcário, 400 quilos de fertilizante por hectare. É quase 1 para 1. Porque a gente observa assim, quando você começa a calcarear a área, você começa a liberar os nutrientes com melhor qualidade para a planta. Com certeza. Né? E aí, até esses dias eu comentei aqui, num podcast com outro professor, o produtor ainda, uma boa parte do produtor, não são todos, mas uma boa parte ainda tem na cabeça, quando você fala assim, vou adubar a minha soja, o meu milho, na cabeça deles adubo é fósforo. Sim. Então, muitas vezes você fala para ele assim, cara, a gente pode trabalhar com uma quantidade menor do seu fósforo, porque se eu jogar calcário, o seu solo tá bom. Só que se eu não jogar calcário, eu não consigo absorver o fósforo ideal. Aí quando você comenta isso com eles, você fala assim, não, eu vou jogar adubo. Então, assim, eu tenho mostrado para muitos clientes que o calcário, ele é essencial realmente. Eu acho que não tem nenhuma prática agrícola que a gente faça na propriedade que ela vai entregar tanto com tão pouco investido, como o calcário. Eu acho que o calcário é a prática agrícola que mais entrega retorno para o produtor. E o que falta eles entenderem é justamente isso, porque quando tem alguma restrição de verba, né? O produtor, a primeira coisa que ele corta, às vezes, é o calcário. Ele deixa de aplicar o calcário, mas ele mantém o fertilizante. Só que a eficiência do uso do fertilizante, ela aumenta à medida que a gente aumenta a aplicação do calcário. Né? Então, se a gente pensar em fósforo hoje, numa condição boa, ótima, 50% de aproveitamento. Quer dizer, 50% do que eu gastei com P2O5 está sendo perdido. Está sendo perdido por falta. Por falta. E isso numa condição ótima. Se a gente pegar solos mais ácidos, a gente está falando de 20%, 30% de aproveitamento do fósforo. É muito baixo. Então, por isso que o produtor tinha na cabeça 100 pontos de fósforo. Ele tinha isso na cabeça. Exato. Tem que trabalhar com 100 pontos. Por quê? Porque eu tinha solos ácidos. E antigamente o pessoal abria a área, era com a grade de 28 polegadas, uma niveladora de mancal de atrito, jogava 2, 3 toneladas de calcário e ali ele ia plantar a área. Eu já vi casos da pessoa abrir a área e calcarear 6 anos depois. Isso acontece bastante. Você entendeu? Isso acontece bastante. E aí falar assim, eu não venho colhendo bem nessa área. Mas por quê? Porque não está fazendo bem feito. Na sua opinião, Dr. João, qual o melhor método para a pessoa falar assim, eu quero melhorar meu solo, eu vou abrir uma área agora, uma pastagem degradada, eu quero melhorar o meu solo. Qual seria o melhor método para ele vir trabalhando com isso? Aonde que ele deve levar esse calcário? Incorporação profunda, o máximo possível. Hoje a gente tem grade de 42 polegadas. Isso. Né? Hoje então, você também defende essa ideia da incorporação. Abertura de área e incorporação. Não tem outro... Porque assim, o início de um plantio direto ele tem que ser muito bem feito. Porque para corrigir isso depois é muito difícil. Justamente porque o calcário ele tem uma migração mais lenta no perfil do solo. Isso é fato. É carbonato. Ele tem uma reação um pouco mais lenta no perfil. Então, para abrir o sistema plantio direto, ele tem que começar sendo muito bem feito. A gente tem que construir uma pergunta aí nesse meio aí. Calcário com reatividade alta ou calcário com reatividade baixa? Esse que eu vou incorporar profundo. Falar para o produtor comprar 2 tipos de calcário, eu acho que é muito difícil. Ele vai usar um só. De maneira geral, eu defendo não pela reatividade, mas pelo fato de ele ser dolomítico. Acho que esse é o primeiro ponto. É o que a gente vem falando também. Então, dolomítico é a melhor saída.
Ainda hoje se discute um pouco de calcário sedimentar, calcário metamórfico, a origem dele muda um pouco, né? A gente fez alguns testes recentemente que a gente viu que os sedimentares, mesmo em partículas um pouco maiores, ele acaba reagindo muito bem. Diferente do metamórfico, ele demora um pouquinho mais. Então, acho que eu nem vou bater tanto nem em dose, porque eu acho que dose tem que ser uma coisa que tem que ser bem discutida. Dose tem que ter as análises, ver o que... Nem tanto em reatividade. Eu acho que o ideal é calcário em dose adequada, né? Baseado na capacidade de suporte do ambiente, porque cada solo vai ter uma capacidade de suporte, e enterrar isso o mais profundo possível, em abertura. Em abertura. E depois vem com mais uma camada por cima. Exatamente. Seriam duas aplicações. Duas aplicações para abrir a área. Ideal seria pôr gesso também já, no início, ou esperaria uma safra? Eu acho que o ideal... Vamos lá, vamos trazer na essência da coisa. Na essência da coisa, sempre o ideal é se fazer a aplicação de calcário e depois o gesso. Porque toda dose de gesso, se a gente pensar lá 50 vezes argila, 60 vezes argila, muita gente às vezes pensa que é um número cabalístico, né? 50, 60. Mas na verdade ele é baseado na retenção do enxofre. Então se a gente tem solo corrigido, esse gesso, quando eu aplico ele consegue passar aquela primeira camada de 20 centímetros e chega ali de 20 para baixo, que é onde ele vai atuar. Esse seria o ideal. Então a gente trabalha com calcário e depois aplica o gesso. Sim. Falar isso para o produtor é difícil, muitas vezes. Custo. Então às vezes eu prefiro pensar que fazer é melhor do que não fazer, independente da forma. Tá? Mas se for trazer na literatura mesmo, na ciência pura, o ideal é fazer o calcário, depois faz o gesso. Tá? E uma área já com... O produtor já vem aí, já há anos plantando. Eu quero mandar esse calcário para o perfil, mas ele não quer gradear a área. O máximo subsolar. Tá, o subsolador é uma boa saída. De fato, ele ajuda bastante. Mas o gesso, ele é um bom carreador. Principalmente porque... Para ajudar esse calcário a descer em profundidade. Tá? Mas o ponto mais importante é quantidade. Porque se a gente continuar aplicando doses baixas, depois em superfície, com o plantio direto já instalado, não sobra calcário para ele descer no perfil. Porque a própria acidificação do ano gerada pelos fertilizantes nitrogenados, pela própria decomposição de matéria orgânica, exudação radicular, ou mesmo, hoje a gente usa bastante enxofre pastilhado. Né? O índice de acidificação de um enxofre pastilhado é altíssimo. Então, a gente já gera uma acidificação muito grande. Ele precisa por causa da ação das bactérias. Dos estilbacilos. Então, a gente precisa ter calcário em quantidade aplicado na superfície, porque senão não sobra calcário para ele descer no perfil. Porque todo calcário que a gente aplica em baixa quantidade, ele reage com aquela acidificação do ano. Eu vi alguns trabalhos mostrando isso aí. O pessoal, eu vou aplicar 1 tonelada ou 2 toneladas de calcário todo ano, ou ir lá e aplicar de uma vez uma quantidade maior. A mesma quantidade que as análises pediu no período, só que aplicou de uma vez só. E o resultado foi melhor. A minha tese de doutorado, eu iniciei em 2018, mas é um experimento de longa duração que ele começou em 2002. Talvez seja o experimento de calcário hoje mais antigo do Brasil. Né? Inclusive, ele está registrado numa rede de experimentação da Inglaterra. Então, o que a gente faz ali? A gente sempre fez aplicações em doses mais altas, em superfície, porque é plantio direto, e foi avaliando ao longo do tempo como é que esse calcário se movimentava no perfil. E quanto que esse solo ia pedir de novo calcário. E a gente tem visto que aplicações mais pesadas, mesmo de uma vez só, acaba sendo mais efetiva do que aplicações em baixas doses todo ano. Tá? A não ser que a pessoa fale assim, eu abri a minha área com uma dose adequada. Que ele já fez tudo certinho, e ele vem fazendo a manutenção. Aí você faz a manutenção. Isso funciona muito bem. Eu tenho um cliente que a gente está fazendo isso. Ele calcareia com a dose boa, né? Já abriu a terra assim, ele calcareia com a dose boa, aí a gente vai e faz 1 tonelada ou 2 toneladas, e aí 3 anos depois ele volta de novo fazendo uma dose bem caprichada de novo. Acho que esse é o caminho mais... Hoje é 100% das áreas que a gente atende, praticamente, vou colocar 100% aí, é agricultura de precisão. Sim. Análise solo a cada 3 hectares, eu tenho cliente fazendo de 1 em 1. Grid de 1 hectare. De 1 em 1 hectare. Para quê? Para a gente tentar trazer uma qualidade melhor, né? Concordo. Né? E aí eu fiz um solo, beleza, joguei o calcário, ok, trabalhei esse calcário, meu solo tá ok. Você falou aí a respeito do fósforo que eu tenho até 50% de aproveitamento quando eu não tenho um bom calcário. Quando eu tenho um bom. Ou quando eu tenho um bom, é verdade. Isso pode chegar a 20% numa situação mais ruim. Quando situação ruim, chega a 20%. Quando eu tenho um bom calcário, 50%. Então a gente vê o seguinte, que aquelas adubação pesada que o produtor vem fazendo, então, se ele já está com o solo dele, com a caixa um pouco melhor, quando eu faço um bom calcário, eu posso também reduzir essa adubação. É porque a gente fala muito em porcentagem na CTC, né?
eu não gosto muito de trabalhar com porcentagem, porque planta come quantidade. Isso. Né? Então, se isso estiver dentro do nível crítico, acima do nível crítico, eu acho que a gente pode começar a pensar, sim, em reduzir doses, mas desde que seja adequado. A gente tem que fazer conta. Né? Entendi. Fazer conta porque eu preciso saber o que está precisando no solo. Basear em exportação, o que você tem no solo, a gente pode chegar a um ponto de reduzir, com certeza. Reduzir o fertilizante. O fertilizante, sim. Claro, não podendo esquecer que a planta extrai. E planta extrai, a gente tem que repor, exato. Tem que repor. Isso é estratégico. É estratégico. Estratégico. Entendi. Aí eu fiz um bom calcário, levei o pH do solo. Quais outros nutrientes também eu vou ter uma melhor absorção da planta? Todos. À medida que a gente aplica calcário, muito se falava antes de supercalagem. Isso. Né? Então, eu já ouvi isso muito no passado. Reduzir um pouco acontece hidroxilação de micronutrientes e isso não fica disponível para a planta ser absorvido. De fato, isso acontece. Só que para que isso aconteça, o pH do solo tem que passar de 7. E os nossos solos no Brasil, eles não permitem, a capacidade de tampão dele não permite que esse solo chegue a um pH acima de 7. Eu observo assim, as análises de solo, a gente vai coletando a amostra de solo e fazendo, eu nunca vi acima de 6,5. É difícil chegar, porque o poder tampão dos nossos solos não permitem isso. Então, para que haja hidroxilação completa e realmente uma disponibilização muito grande desses micronutrientes, a gente tem que fazer com que esse pH passe de 6,8, 7, 7,2. É muito difícil isso acontecer nos nossos solos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que continuar fazendo manejo com micronutriente. Tá? Não é só pensar em calcário e não pensar em micronutriente depois. Né? A gente tem que dar a gente já observou isso. Conforme a gente, principalmente aqui no Cerrado, conforme a gente vai levando a saturação nossa, né? Vai levando a saturação do solo, aumentando o pH, a gente tem observado, sim, deficiências de principalmente micronutrientes nas plantas. Potássio, eu não vejo um problema. O fósforo, então, fica excelente. Né? Sim, eu fiz um trabalho para um cliente meu em que eu peguei e zerei o adubo. Zerei 100% o adubo. E plantamos naquele ano. Colheu menos. Aí no ano seguinte eu falei, agora nós vamos jogar calcário. Aí nós calcareamos aquela área. Colheu igual, sem adubo do mesmo jeito. No terceiro ano, sem adubo do mesmo jeito, aí colheu a metade. No quarto ano, adubei tudo belezinha, colheu igual de novo. Então, assim, a gente observou o seguinte, que veio se adubando tão alto com fósforo, que essas áreas têm 30 anos que o pessoal vem jogando 100, 120 pontos de fósforo. A poupança de fósforo no solo é absurda. A poupança é alta. Apesar de que eu li um pesquisador falando que para a gente resolver realmente o problema de fósforo do cerrado, eu precisaria de 40 toneladas de supercílio, 21%. Meu Deus. Para falar assim, para resolver. Para saturar e evitar que acontecesse. Porque você vê, o pessoal vem adubando, e mesmo assim, ainda é baixo o fósforo do solo. Ainda é baixo no solo. Porque pelos anos que vem adubando e as colheitas, se a gente fazer a conta, eu venho adubando com 100 pontos de fósforo. Eu colhi 80 sacos de soja aproximadamente, exportei 50 pontos. Teoricamente... Ficaria 50. Teria que ficar 50. Se vem ficando 50 todo ano durante 30 anos... Né? Nós estaria aí já com 50 vezes, daria 1.500 quilos de fósforo disponível. É muita. Mas não tem. Não tem, de jeito nenhum. Porque parte desse fósforo fica na fase cristalina, ele não vem mais para a solução do solo. Se a gente fracionar esse fósforo, a gente vai ver que tem a fração lábio, a moderadamente lábio e a não lábio. E esse fósforo nunca mais volta? Esse fósforo, não vou dizer nunca mais, mas pelo que a gente tem hoje de tecnologia, a gente não consegue acessar. Isso a gente não consegue. Mesmo eu pegando um fósforo 100% solúvel, colocando lá, ele vai fixar e ele vai fixar em óxido de ferro e alumínio, ele não se torna solúvel de novo. Quando a gente pensa naquele que está lábio, né, ele está ou moderadamente, até moderadamente lábio, vamos pensar assim, talvez a gente até consegue pegar um pouco dessa fração, mas aquilo que está na fase não lábio, a gente não consegue extrair. Não consegue mais. Não. Então o que eu tenho que fazer é aproveitar, aumentando o pH para não pegar o lábio. E crescer raiz. Fazer com que a planta cresça raiz. Crescer raiz. Com certeza. Descompactando. Nós temos um problema muito sério aqui na região. Nós fizemos uma rodada com o penetrômetro e assim, eu uso sempre o penetrômetro em capacidade de campo. Como é que é capacidade de campo? Eu tenho que mais ou menos mostrar assim, que a minha planta está com 30 dias no máximo, é naquela época que eu vou ali fazer o penetrômetro. Certo. 90% acima aí, os solos compactados numa camada aí a partir de 20 centímetros.
E é engraçado assim que a gente observa que realmente é de 20 a 35 é a camada compactada. Para baixo ele já não está mais compactado. Ainda bem que está numa área que a gente ainda consegue atuar, né? Se a gente pensar em intervenção mecânica com escarificador ou mesmo com subsolador, é factível de ser feito, embora um pouco caro. E planta de cobertura vem ajudando bastante nesse quesito. A gente está fazendo alguns trabalhos com mix no meio do milho safrinha. Certo. E assim, no começo a gente ficava com medo, vai tirar a produtividade do milho. Não tirou, rapaz. Não, é porque a gente tem mania de pensar só numa cultura, né? Mas o benefício que isso traz para a soja que vem na sequência é muito grande. Né? A hora que a gente faz o balanço da área, a gente vê que o ganho é muito positivo. E a gente já falando aí da fertilidade, entrou um pouco na nutrição, falando da disponibilidade de nutrientes para a planta, né? Principalmente os micronutrientes. Tá, eu plantei ali a minha soja, vamos falar da soja, que é uma cultura que logo a gente já vai estar plantando ali. E fiz uma calagem um pouco mais pesada, né? Já atento já aos micros. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Como que eu devo proceder? O pessoal deve proceder e falar assim, a partir de agora, você plantou a soja, para você ter uma boa nutrição, o que eu devo fazer? Acho que o manejo foliar é um negócio excelente, desde que muito bem planejado. Né? A gente tem qualidade de empresas diferentes e produtos diferentes. A gente tem que ser bastante estratégico na escolha, mas isso tem ajudado demais. Mas quando a gente parte de uma condição de solo adequada, metade da coisa já está andando bem. Né? Depois a gente vem para ajuste fino. Para ajuste fino a gente vem com aplicações de nutrientes e bioestimulantes foliares e uso de biológicos que tem incrementado bastante. Então você defende também o uso dos bioestimulantes? Defendo também, com certeza. A gente tem visto bons ganhos desde que, como eu falei, utilizado com estratégia. Né? Não adianta aquela pessoa que tem um solo depauperado depositar todas as esperanças dela em um produto foliar depois, que isso não vai ser a solução. Eu tenho observado assim, os produtos foliares são ajuste fino. Ajuste fino, exato. Ajuste fino. Hoje, os nossos materiais de soja estão tão bons que se você plantar lá, não de qualquer jeito, vai falar assim, não vou pôr foliar, vou fazer o feijão com arroz, que é o produtor muitas vezes fala, né? Vou fazer o feijão com arroz. Você colhe, pelo menos na nossa região aqui, colhe 70 sacos. O básico bem feito funciona. O básico bem feito. Só que a gente está buscando médias mais altas. Quando a gente vê que a gente começa a colocar esses indutores de resistência, a parte fisiológica, ajustando ela, e junto com a nutrição da planta, a gente tem atingido aí acima de 80 sacos. Com certeza. Na verdade, o custo vem aumentando muito, né? E se a gente estabilizar a produtividade em 70 sacas, chega um momento que começa a ficar difícil para o produtor, porque os custos vêm só aumentando. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com as tecnologias que nós temos hoje para fazer com que essa produtividade aumente. A única forma de a gente ter mais lucro é produzindo mais. E eu partindo para essa parte de estruturadores de planta, o que você me fala? Qual o melhor jeito? Qual a observação que a pessoa tem que ter? Fala assim, eu observei que eu tenho que entrar com um estruturador de planta aí. Estruturador de planta é um assunto bastante difícil. Eu acho que poucas pessoas hoje no Brasil têm um bom nível de conhecimento para falar de estruturação de planta. Eu não sou um deles, tá? Mas o que a gente tem visto? Quando a gente favorece planta a crescer raiz, utilizando aí ou uma calagem bem feita, ou uma estruturação de solo, descompactação, ou usando alguns biológicos que auxiliam essa planta a crescer raiz produz citocinina. Citocinina é o melhor regulador de planta que tem. Então, a planta produz isso naturalmente, ela tende a regular porte e até engalhar um pouco mais. Entendi. Estruturadores sintéticos, eu vou te dizer que ainda não tenho essa experiência tão elevada para te falar disso. A gente tem visto alguns resultados, mas eles não estão sendo uma frequência de resposta em 100% das nossas áreas. Então, eu já observei isso, eu já fiz vários trabalhos, porque assim, a gente observa que realmente ele tem um momento exato de aplicação. Exato. Se a gente errou, perdeu esse time de aplicação, ou errou na dose, e eu vejo muita variação genotípica. Cada cultivar de soja responde de um jeito. Então, é difícil eu ter uma receita de bolo para tudo. Isso é uma das coisas que a gente discute muito. Porque assim, quando você pega as empresas de nutrição ou fisiologia, tem empresa que trabalha somente nessa parte fisiológica, certo, de ativação fisiológica. E outras empresas já trabalham na parte de nutrição e fisiologia. Quando você pega essas empresas, né, estruturação de planta, quando a gente pega o momento exato que eu aplico um produto sintético, a gente observou assim, se você errou o time, parece que não volta mais. Quando eu pego um produto, vamos falar mais natural, eu posso aplicar ele, deu uma erradinha no time, eu consigo aplicar ele, a planta vai responder. O que eu vejo assim, é que o produtor, muitas vezes, ele não tem
como entrar naquele momento exato. Exato. Porque ele sempre vai aproveitar uma aplicação. Sim. Um dos pilares de qualquer aplicação foliar é justamente isso, é a aplicabilidade. Ela tem que acompanhar uma outra atividade que o produtor já vai fazer. É difícil você vai entrar com uma aplicação exclusiva para um produto, embora a gente tenha visto que para alguns casos fosse o necessário. Mas dificilmente o produtor vai fazer isso, até porque o custo disso fica muito caro. Né? E pensando nisso, às vezes é muito melhor a gente regular uma planta do que impor alguma coisa para a planta. O que eu quero dizer? Quando a gente usa esses produtos mais naturais, como você comentou, e a gente usa precursores hormonais, por exemplo, eu faço com que a planta produza o que ela quer no momento que ela precisa. Né? Diferente daquele produto que eu imponho alguma atividade para ela. Então, se eu erro o time desse produto que impõe uma resposta na planta, que ele força ela, pode ser prejudicial, que a planta pode ser que ela perca produtividade. Ao contrário de um produto que eu consigo regular. Um precursor hormonal, por exemplo, e porque tem vários a planta tipos. Você vai usar o que ela precisa. Ela vai usar o que ela precisa no momento que ela precisa. Aí, tudo bem, eu errei um time agora, mas ainda não vai acabar sendo prejudicial para ela. E ela pode utilizar isso para uma outra rota metabólica. Entendi. Então, isso é ajuste fino de manejo. Entendi. Voltando um pouco aí, falando da calagem, tá, eu indisponibilizo alguns micros automaticamente, conforme eu vou levando o pH, né, vai acontecendo isso. A aplicação foliar de micro, o que realmente, explicando para o produtor, o que realmente ele faz? Ele nutre a planta ou ele induz a planta a conseguir pegar o que está no solo? Boa pergunta. Basicamente é o seguinte, quando a gente pensa em macro hoje, nutrição foliar via macro é um pouco mais difícil, mas a gente tem visto que a adubação foliar estimulante ela funciona muito bem. Entendi. Isso não é uma tecnologia nova. Em 1978, a Primavera tem um livro que ela fala de adubação foliar estimulante, que a aplicação de pequenas doses de nutrientes via folha conseguem estimular a planta a produzir mais. Isso em áreas que não tenham tantas deficiências, né? Entendi. Lavouras de alta produtividade. Então, a gente tem visto que estimular a planta com essas aplicações funciona muito bem. Isso funciona para macro e para micro. A vantagem do micro é que a gente também consegue nutrir em caso de deficiência. Então, quando a gente já determina, sabe que o solo não tem e a gente não conseguiu fazer um manejo adequado de micronutrientes, a gente consegue fazer isso via folha tranquilamente, para micro. Tem um limite que eu posso aplicar o micro? Tem, tudo tem um limite. Né? Acima de um ponto máximo, você vai ter uma planta às vezes com absorção de luxo, que não vai causar muito problema, mas chega um momento que começa a ter incrementos decrescentes, que a gente fala, né? A planta começa a ser prejudicada. Mas falar em quantidade é muito difícil hoje, tá? Porque cada cultivar ele tem tido uma resposta diferente. Então, é isso aí que é o problema. Assim, a gente tem visto que as empresas não estão trabalhando por cultivar, eles trabalham geral. De maneira geral. E a gente observou assim, ó, nós temos materiais de soja, que eu já fiz teste, inclusive eu fazendo os testes, eu já até no começo, quando esse material foi alertado, eu falei, cara, foi lançado, eu alertei as empresas e falava assim, cara, ele não dá muita resposta igual dá o material tal. Exatamente isso. Nós temos materiais de soja aqui que a gente já observou isso, inclusive até eu conversando com outro professor esse tempo atrás que ele foi dar uma palestra para nós, lá dar um treinamento para a nossa equipe, ele comentou isso e comentou justamente de 2 materiais que a gente tem aqui na região, que a resposta a micro é muito baixa. Hoje você tem variações genotípicas para ambos os lados, para baixa resposta e para alta resposta. Mas tem um outro ponto bastante interessante, quando a gente fala em dose, é muito preocupante ao meu ver. Hoje eu estou na pesquisa, então a gente tem visto muita coisa. E quando a gente fala assim, a planta precisa de X gramas de nutrientes, eu estou falando isso às vezes de sais, de matérias-primas. Mas quando eu pego o produto formulado, que tem tecnologia, a gente tem visto que às vezes doses mais baixas têm entregado até mais. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, assim, a respeito disso, né? Porque assim, nós vemos trabalhando aí com 200 gramas de manganês há quantos anos? Muito tempo. Muito tempo. Desde quando eu comecei a trabalhar na agricultura, eu ouço, 2 litros de manganês com 10% é o suficiente. Só que eu usava o manganês sulfato. Usava matéria-prima. Matéria-prima. O que fazia? Ia lá, dissolvia, nem quelatizado não era. Sim. Lembra disso? Lembra. Né? Depois começaram, tem o EDTA, nós estamos quelatizando aqui com EDTA, melhor absorção, mas continuou com 200 gramas. E agora a gente mantém as 200 gramas. 200 gramas. E eu fiz um teste na área de um cliente meu, onde eu dobrei a dose com um produto bom, não deu resposta. Mas é isso. E às vezes, eu vou te dizer mais, pode ser prejudicial. Vamos trazer um pouquinho para a fisiologia de planta. Quando a gente pensa em rubisco, agora que a gente vai começar a falar difícil, né? Rubisco é a principal enzima do mundo. 50% de toda a proteína de uma planta é rubisco. Rubisco é aquela enzima que vai pegar o CO2 e transformar ele em açúcar dentro da planta. Sei. Incrivelmente, ela pode ser ativada por 2 nutrientes.
por magnésio e por manganês. Uhum. Só que quando ela é ativada por magnésio, ela carboxila e oxigena. Ela faz as duas coisas. Quando ela é ativada por manganês, ela perde a capacidade de carboxilar. Então a planta para de fixar carbono. E quando eu começo a usar um pouco... Não estou falando para não aplicar manganês, pelo amor de Deus, eu funciona. Eu entendi. Tá. Mas quando há um desbalanço... Assim, o desbalanço. Exato. Quando a gente tem um desbalanço entre manganês e magnésio, a gente começa a ativar rubisco com manganês e ela perde a capacidade de carboxilar. Então hoje um dos cuidados que a gente tem que ter em campo é não desbalancear manganês e magnésio. Tá? Porque a gente sabe que magnésio é um problema Brasil. Em todo o Brasil a gente tem problema. Assim, pelo menos na nossa consultoria, 99,9% é dolomítico. Então já está no caminho adequado. Por quê? A gente está numa ideia assim de eu tentar elevar meu magnésio no mínimo a 2,5. É fácil? Não, nem um pouco. Tem um ponto interessante no calcário que é o seguinte. Isso não é 100% das áreas, não existe verdade absoluta em biologia, mas o que a gente tem visto o carbonato de magnésio ele é mais difícil de se tornar solúvel à medida que a gente aumenta o pH do solo. Entendi. Então, quando a gente chega ali no pH 6,2, 6,3 mais ou menos, a gente vê que a capacidade do carbonato de magnésio de se tornar solúvel e liberar magnésio para o sistema, ela diminui muito. Então, por mais que eu coloque, às vezes, doses maiores de calcário, e funciona pensando em construção de perfil, mas ele não está sendo eficiente para fornecer o magnésio para a planta em quantidades adequadas. Eu estou elevando, principalmente na camada de 0 a 5. Exatamente, porque ali eu elevo o pH e ele não tem uma capacidade de reação. Claro que a gente cuida, mas assim, a saturação mesmo é um ponto que a gente não está olhando se ela vai dar uma estouradinha. Eu estou preferindo trabalhar mais com teores de magnésio, porque realmente, você falou da participação do CTC, as nossas áreas aqui é 10, 15 de participação alto, de magnésio. O ideal, eu acredito que a gente trabalhar em 20. A CTC de vocês ela é muito alta. Então, quando a gente fala, a CTC é muito alta. Quando vocês falam de porcentagem da CTC, pela quantidade do magnésio que a gente disponibiliza hoje, ele começa a ficar muito baixo. Muito baixo na CTC. E embora a quantidade ainda seja um pouco maior, porque a CTC também é maior, a caixa é maior, né? E eu até falo pro pessoal, gente, a gente trabalha com o dolomite, ele é menos cálcio, mais magnésio, só que a gente tá colocando adubos, às vezes jogando gesso, que tem cálcio. Então eu tô mantendo o meu sistema funcionando, eu tô dando cálcio. E um cálcio já disponível, né? Que é um cálcio disponível. E tem um outro agravante, o KCl. Há quanto tempo a gente usa a mesma dose de KCl? Em 2016, você falou um negócio interessante. Eu vi um trabalho feito por uma empresa do Paraná, uns pesquisadores lá, mostrando que conforme aumentava o nível de potássio, estava tendo maior produtividade. Certo. Né? E aí, outra coisa que eles falaram, cuidado para não elevar demais o nível de potássio e não elevar o de magnésio também junto. Tem que elevar os dois. Né? Eles até comentaram isso. Mas o engraçado é que assim, a gente trabalhava aqui com 80 pontos de potássio no cerrado aqui, porque todo mundo colhia 60 sacos, 65. Sim. E aí eles começaram a mostrar no trabalho deles que quanto mais eu elevava o potássio, mais eu estava produzindo. Então, hoje eu já estou trabalhando com 120 pontos. A soja é altamente responsiva a potássio. É altamente responsiva. Só que às vezes a gente aumenta o potássio, porque ela responde a potássio, e a gente esquece do magnésio. Aí o que está limitando a produtividade se torna magnésio. Sim, por isso que eu estou tentando elevar o magnésio a 2,5, mas também levando o potássio no solo, não somente... Tem que levar o equilíbrio. É o equilíbrio. Planta equilíbrio. Exato. É a lei do mínimo, aquilo ali funciona. Tá? Uhum. E hoje felizmente, a gente tem boas alternativas também. Hoje até para fornecimento de magnésio via solo, né, e fornecimento via folha. Então isso tem ajudado bastante. Outra coisa que eu observei também é quando a gente trabalha com doses pequenas de potássio foliar. Eu tenho visto isso. Aí a pessoa fala assim, você quer dizer que o potássio foliar foi que me deu produtividade? Eu acredito que ele sinalizou uma absorção maior. Eu costumo dizer que sabe o cheirinho da pipoca do cinema? Uhum. Às vezes a gente não está com fome, mas a gente sente aquele cheirinho da vontade de comer. Às vezes acontece isso com a planta. As plantas às vezes estão travadas, porque quando ela chega na fase reprodutiva, principalmente, a prioridade dela não é mandar mais alimento para a raiz, que é na raiz que se tiver carbono, ela consegue quebrar, transformar em ATP e fazer a absorção de agronutrientes. A prioridade dela deixa de ser mandar carbono para a raiz e começa a mandar para os grãos. A finalidade dela é deixar descendente. Então a planta ela perde a capacidade de absorver nutrientes a partir do momento que ela começa a encher grão. Então, às vezes, quando a gente vai lá e faz um pouquinho via folha, a gente consegue aumentar o metabolismo dela a um ponto que ela consegue desviar um pouco dessa energia e mandar para a raiz. Aí ela consegue absorver um pouco mais do solo.
A gente tem visto isso. Funciona muito bem para fósforo, funciona muito bem para potássio, funciona muito bem para magnésio. Tá? O fósforo também, eu já observei isso, assim, em soja, que o produtor foi lá e colocou 100 pontos de fósforo num solo muito ferro, aí a 200 ppm de ferro. Solo, fixação alta. Altíssimo. E a soja dele está travada e a gente entrar com fósforo foliar e a soja destravar. MAP solúvel. MAP solúvel. Excelente tecnologia. Né? E a soja destravar e vir embora. Sim. Então, assim, até na época, a pesquisadora que foi visitar essa área, ela falou, nós não estamos nutrindo, eu preciso só destravar sua planta. É só destravar. É igual quando você tem um carro muito bom, ele parou, porque você deixou o som dele ligado muito tempo, que ele precisa de um tranquinho. Isso aí. A planta é exatamente igual. Às vezes ela tem tudo. Ela está estruturada, você entregou tudo para ela. Mas chega um ponto que ela trava, ou por um estresse, ou simplesmente porque ela está desviando a energia dela para enchimento de grão. E o que ela precisa, às vezes, é de um empurrãozinho. E, às vezes, essa aplicação foliar, ela funciona muito bem para isso. Então, aí já não é nutrição, é fisiologia. Estímulo, é fisiologia. É modulação de planta. Modulação de planta. Modulação de planta. E hoje, assim, a gente tem alguns produtos que a gente pode falar assim, ó, esses aqui é os que melhor modulam uma planta. Temos, assim, eu falo, nutrientes, ou hormônios, ou metabólicos. Isso é bastante difícil de falar, porque quando a gente pensa em nutriente, é um pouco mais difícil, porque vai variar muito da condição que você tem do solo, que condição de estresse que você passou, tá? Mas vamos trazer isso para bioestimulantes. Embora muitos deles não sejam registrados como bioestimulantes, né? Porque problemas de legislação, mas são bioestimulantes. Mas a gente tem visto que extratos de algas e aminoácidos e os ácidos úmicos e fúvicos têm funcionado muito bem. Mais talvez ácido úmico e fúvico ali no plantio, ele tem dado uma boa ajuda, mas aminoácidos e extratos de alga têm respondido muito bem. Vamos voltar um pouquinho no assunto que eu acabei te cortando aqui, a respeito do manganês e o magnésio. Tá. Continua aquele raciocínio seu sobre um atrapalhar o outro, mas tem que viver em conjunto. Isso, isso é igual marido e mulher. Muitas vezes discute, mas não tem como não viver em conjunto. A gente começou essa discussão simplesmente porque a gente mantém a mesma dose de manganês, independente do produto que a gente use. Isso. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque uma coisa é distribuir uniformemente nutrientes por hectare. Então, falar 200 gramas por hectare, eu estou distribuindo 200 gramas de nutriente por hectare. Tudo bem, mas o quanto disso a planta enxergou? Isso, que vamos voltar lá, que é um produto de péssima qualidade, que é o que a gente tinha, e hoje produtos de alta qualidade. Exatamente, até porque se a gente pensa em matéria-prima e produto formulado, o ponto de deliquescência é completamente diferente, que é o quanto tempo que esse sal permanece na forma líquida, na folha, né? Porque se a gente usa formulações... sal, né? A gente usa matéria-prima, o ponto de deliquescência dele varia muito. E se a umidade relativa do ar está baixa, ele cristaliza na folha, a planta não enxerga, ela não absorve. E às vezes acaba até sendo fitotóxico para ela. Então a gente tem que começar a entender que produtos diferentes com tecnologia diferente, a gramatura, né, a dose, também é diferente do nutriente. E é isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Tá? Então, às vezes, manter gramas por hectare de um nutriente, usando fontes diferentes, é prejudicial. E justamente isso pode levar ao desequilíbrio. Então, se a gente desequilibrar manganês e magnésio, por exemplo, a gente pode estar prejudicando essa planta, principalmente em termos de fixação de carbono. Né? Pensando em rubisco, né? Trazendo um pouco mais para a fisiologia bruta. Ah, pai, interessante. Porque assim, é os cuidados que a gente tem que ter. São cuidados, exato. É o que eu falei, a parte de equilíbrio dentro da planta. Porque se não tiver equilíbrio, não adianta. Né? Exatamente. João, você concorda em coletar a amostra foliar de soja bem no cedo ali para fazer ou tentar ajustar essa... Excelente pergunta. A nutrição? O que a gente tem visto? Quando a gente pensa em análise nutricional de folha, ela tem que ser muito bem analisada. E a pessoa que está fazendo a análise daquele resultado, ela tem que entender o que aconteceu no campo. Porque hoje a gente vê muito o efeito diluição e concentração. Né? Às vezes uma planta está muito bem desenvolvida e quando você compara os teores nutricionais da folha dela, ela está até abaixo daquela faixa recomendada. Mas você fala, pô, a planta está crescendo muito bem, por que está abaixo? É porque existe efeito de diluição. A planta cresce e ela dilui. Né? E ao mesmo tempo que plantas que às vezes sofrem com alguma deficiência, fósforo, por exemplo, em soja, a soja ela fica menor, concentra nutriente, a hora que você vê a concentração de nutriente na folha está alta, porque ela ficou menor. Né? Então ela dá um efeito compensatório. Então só olhar para a nutrição hoje está um pouco mais difícil. O que a gente tem visto? Né? A não ser que a pessoa entenda o que aconteceu nessa área, ele consegue ter esse discernimento. Sim. Mas quando a gente faz uma análise CND, um DRIS, por exemplo, que coleta de folha no início, né, que a gente vai ver balanço de nutrientes, V3, V4, né, ele já começa a dar uma noção bem legal para a gente de equilíbrio de nutrientes e como é que essa planta está em relação à nutrição.
Porque quando a gente coleta no início, hoje a gente não tem uma tabela de classificação que diz se ela está deficiente ou não. Porque a maior parte das tabelas hoje são em R1, né? R1, R3. Sim, são os trabalhos antigos. São os trabalhos mais antigos. Tem algumas empresas que estão tentando gerar uma tabela. Exatamente. Já até gerou e vai ajustando. Só que isso ainda é muito regional. Muito regional. Muito regional. Eu acho que isso aí a gente tem que ter trabalhinho de formiga no Brasil inteiro, em laboratórios bons, né, confiáveis, que comecem a fazer essas tabelas. Mas eu vejo que o índice DRIS e o CND são bons caminhos para isso. Porque você começa a ter um balanço de nutrientes desde o início do ciclo até o final, que aí você já consegue fazer algumas intervenções e tentar manejar essa planta da melhor forma. Entendi. A gente tem usado o DRIS aqui. O que a gente observa, que igual você falou, é regional. É regional. No Jataí, nós temos um maior uso, vou falar de um nutriente, que é o manganês. Certo. Quando a gente vai para a parte baixa, o nosso maior uso é zinco e cobre. Perfeito. Aqui também usa cobre, a gente não deixa de pôr, né? Mas assim, eu estou falando no maior uso dos clientes nossos, Jataí é manganês. Já quando a gente vai por baixo, é zinco. Então não adianta a gente querer fazer igual todas as áreas. Igual tem muita gente que, não, usa o meu produto que eu fiz um teste em tal lugar e leva até a fazenda e vai aplicar ali, aí vê que não dá resultado. Eu já tive várias áreas de soja, até viçar, os entrinó ficar maior, enquanto na outra área que a gente fez só o básico ali, colheu melhor por causa disso, né? Então, assim, nós temos que entender o produtor e também as pessoas que estão indicando os produtos também, tem que entender aquela área, exato, aquele local. Por isso que eu também sou a favor da coleta do solo, a coleta de folha no início ali, concordo, a coleta de folha, e cruzando os dados da coleta de solo com as coletas de folha também, para a gente ver o que exatamente precisa fazer. Eu acho que cruzar informações, ter duas fontes de informação, já te dá um insumo melhor para você trabalhar com aquela área. Você entende um pouco melhor o que está acontecendo. Porque às vezes você tem no solo, mas a planta não está absorvendo. Então tem algum probleminha ali que está acontecendo, ou às vezes é nematóide, que a planta não está conseguindo absorver, por exemplo. Então esse entendimento de solo e folha é bastante interessante, né? E legal você ter falado do cobre, porque uma das maiores frequências de resposta que a gente tem tido com aplicações foliares é justamente com o cobre. Nós estamos aumentando o uso, aumentando a dose também, porque a gente tem observado que onde a gente aumenta um pouco a dose, tem que tomar cuidado. O cobre A cobre é cuidado. A gente tem visto assim. De novo, é difícil falar de dose, tá? Dose, eu ainda tenho umas aversões a doses. Mas a gente tem visto que passar de 10 gramas de dose por aplicação é um pouco prejudicial. Então a gente leva ali entre 6 e 8 gramas por aplicação. O cobre, 7%, vamos dizer, 1 litro por hectare. Exatamente isso. A gente tem observado isso também. As doses, maior dose, mas bem... manter a planta ativa por mais tempo. Manter a planta ativa por mais tempo. A gente tem observado isso. Agora vamos falar da microbiologia, porque assim... O ideal, eu tenho que começar com um solo bem caprichado. Certo. Adubei, calcariei, belezinha, mas eu tenho que pensar nessa parte de microbiologia. Quando eu trabalho com doses altas de calcário, pode atrapalhar alguma coisa na microbiologia? Doses altas de cloreto de potássio? Isso é bastante interessante, porque isso vem bastante de encontro com o que eu tenho feito desde o doutorado, né? Então, basicamente é o seguinte... Minha vida inteira eu trabalhei com calcário e gesso, né? E doses um pouco maiores de calcário. E a gente chegou a um ponto que a gente não olhava para a análise de solo e via assim, pô, tá igual, por que a planta está produzindo mais? E por que a gente está falando de fertilidade, nutrição, fisiologia e microbiologia? Microbiologia eu acabei caindo em gaiato nessa história, em 2018, porque a gente começou a entender planta e solo e falou, mas não está dando tanta diferença assim, né? Mas a planta fisiologicamente responde, então ela está mais ativa e está produzindo mais, mas a análise de solo é igual. Então, falou, tem algum outro fator que está fazendo com que essa planta realmente produza um pouco mais. E aí que veio o desafio de começar a entender um pouquinho mais de microbiologia. Então, eu falo assim, hoje eu estudei desde 2018 microbiologia, estou engatinhando ainda, né? Estou engatinhando nesse assunto. Mas eu fiz o meu doutorado com microbiologia, fiquei um tempo na Holanda, fiquei 1 ano na Holanda fazendo intercâmbio, estou justamente trabalhando em Instituto de Ecologia Microbiana para tentar entender um pouquinho como é que acontecia, o que acontecia com a microbiologia quando eu usava calcário, né? E foi bastante fantástico a gente entender, e a gente viu que, de fato, quem está modulando isso é a biota do solo, que a gente começa a ver que, de fato, quando a gente usa calcário, a gente aumenta a nitrificação do solo, porque você tem maior atividade de micro-organismos, então... Porque eu estou levando o pH? Estou levando o pH, então acontece mais nitrificação mesmo, aquele nitrogênio na forma de amônio, ele passa mais rápido na forma de nitrato, só que ao mesmo tempo que ele passa a forma de nitrato, que ele poderia estar sendo lixiviado, por exemplo, a planta tem mais raiz.
Então ela absorve mais aquilo ali e sobra menos para desnitrificar depois que ela vai perder por desnitrificação. Né? Então você perde menos por lixiviação, por mais que nitrifique mais, porque a planta tem mais raiz para absorver esse nitrogênio excedente do solo. Excedente entre aspas, né? Tá sobrando ali para a planta absorver. Então assim, o uso de calcário faz melhorar a microbiologia. Exato, porque a gente... As pessoas têm que entender isso, né? Completamente. Porque a gente tem mania de falar de isolados, né? Só microbiologia, só física, só química, mas na verdade é um complexo. É um complexo. Tá? Porque assim, ó, eu vou falar de casos que eu já observei. Eu peguei áreas com fertilidade mais baixa e áreas com fertilidade melhor, mas por que essa área da fertilidade mais baixa está produzindo mais do que a outra? Agora vamos para a parte microbiológica. Essa área aqui é uma área de cultura que a gente fala. Rotação. Então, não, eu falo, é cultura, área de fertilidade, não fertilidade, matéria orgânica alta, que a gente fala área de cultura. É o culturão que o goiano fala. Entendi. Entendeu? Então, assim, é uma terra mais preta, muito maior teor de matéria orgânica, mais rica. Por mais que ela tenha níveis de nutriente mais baixo, mas ela está mais equilibrada biologicamente. Ela está mais equilibrada. E a gente começou a observar isso. E é tanto que em algumas áreas que eu concentrava maior quantidade de adubo nessas áreas, a tendência é produzir menos. Entendi. Porque você desequilibra... Então eu comecei a fazer o quê? A dividir minha adubação. Perfeito. Ao invés de eu concentrar, então vamos dividir mais. Né? E aí foi a pergunta que eu fiz ali do cloreto de potássio. Porque tem muita gente que está falando assim, não, cara, se você jogar muito mais cloreto de potássio, você vai estar desequilibrando o seu solo. Acontece isso realmente ou a quantidade ainda é mínima para desequilibrar? Vou colocar aí, jogando 120 pontos de potássio, vai dar 200 quilos de KCl. Né? Vamos lá, vamos pontuar isso por partes. Eu ouvi muitos comentários ultimamente falando assim, que o cloreto podia estar causando uma asepsia desse solo. Aí eu acho um pouco trágico demais. Eu acho que isso não acontece nessa intensidade que todo mundo pensa. Porque quando eu quero fazer experimento com microbiologia, que eu quero acabar com todos os micro-organismos do solo, com raio gama ou com autoclave, eu não consigo. Sobra muito micro-organismo ali ainda. Tá? Então, até para esterilizar o solo quando eu quero é difícil. Uhum. Tá? Mas isso pode sim mudar. Tá? E não só pelo cloro. Mas qualquer fertilizante que eu coloque na minha propriedade, eu estou colocando fonte solúvel. Mas se a gente parar para pensar... Não, nem só por isso. Se a gente parar para pensar, a evolução dos nossos solos aconteceu com micro-organismos tirando nutriente da fração que não era solúvel. Sim. Os micro-organismos não nasceram para trabalhar em ambientes com teor de nutriente solúvel no solo, porque os nossos solos são naturalmente pobres. Se a gente pensar em evolução, sucessão ecológica, a gente saiu da rocha e virou solo, micro-organismo que fez essa transformação, né, de rocha em solo. Então, ele trabalhou a vida inteira com fontes não solúveis, né? Então, ele tem uma estrutura microbiana ali, uma comunidade, né, o que a gente chama de microbioma, né, que é quem está ali, o que ele está fazendo, que está muito bem estruturado. Quando a gente coloca uma fonte solúvel de nutrientes, a gente causa uma alteração nessa comunidade. Né? Porque o micro-organismo não está acostumado a ter aquela quantidade de nutriente que está ali. E quando a gente favorece a planta, você dá uma coisa muito mais fácil para ela perde a capacidade de se comunicar com esses micro-organismos, porque ela já tem aquilo ali muito mais fácil. É o caso de pôr nitrogênio na linha da soja ou Perfeito. Não? Exatamente isso. Se você coloca nitrogênio para a soja fala, pô, tem nitrogênio aqui de um jeito fácil. Eu não preciso gastar energia para nutrir nódulos, só tem nitrogênio disponível. E acontece mais ou menos a mesma coisa com os outros nutrientes. Então, quando eu coloco fonte solúvel no solo, eu altero essa comunidade microbiana. E às vezes colocar em excesso acaba sendo prejudicial. Então esse parcelamento que você falou, se é possível o produtor fazer, excelente. A gente tem lutado muito com isso, pelo parcelamento, que a gente tem visto o resultado assim. Não só em questão de talvez a microbiologia aí, mas a questão também de lixiviação do potássio por excesso de chuva durante a cultura. Porque as pessoas falam, não, quanto mais o solo argiloso, você vai ter uma lixiviação menor. Eu concordo. Só que eu vi numa área de um cliente nosso que ele plantou milheto e na hora que ele colheu com a boca da máquina mais maior. Sim. E aí o milheto não espalhou direito. E naquele ano, você via certinho aonde o milheto não alcançou, mesmo a gente trabalhando aí com potássio... na época eu estava jogando 150 kg de cloreto de potássio, você via as manchas certinho mais amarela com a queima dos ponteiros da soja naquele local onde a palha do milheto não chegou. Porque o milheto extrai muito potássio do solo. Ele devolve muito também. E devolve rápido. Exato. Né? Ele devolve muito e devolve rápido. Então, assim,
ele devolveu muito mais do que nessa... Com certeza. E ficou as falhas. É porque ele é um estoque vivo de potássio, né? Aí a hora que você mata ele vai liberando. E só que ele libera um pouco mais lento ainda que o cloreto, por exemplo, né? Sim. E por isso que você entrega melhor ao longo do ciclo. É isso aí. E essa estratégia... O cloreto é químico, né? Químico. Jogou a água, ele tá pronto. E se a gente pensar no parcelamento do potássio hoje, seria mais ou menos a mesma coisa né, mimetizando o que o milheto faz. Você vai disponibilizando potássio ao longo do ciclo da cultura e ela não sofre com deficiência. É isso aí. Então, assim, só lembrando pro pessoal, então, que eu não preciso me preocupar que 200 kg de KCl vai matar minha microbiologia do solo, igual muitas pessoas vêm falando aí. Qualquer intervenção que a gente faça vai alterar a comunidade microbiana. Mas não a esse ponto de falar, eu vou fazer uma sepsia de solo. Isso aí... Porque nem com Quiboa não faz 100%. Nem com Quiboa não faz 100%. Nem quando eu quero matar para os experimentos, eu não consigo 100%. Então é difícil. Entendi. Mas sim, em excesso, principalmente às vezes por efeito salino, se a gente concentrar no suco, isso pode ser um problema. Mas aí acaba sendo por efeito salino... efeito concentração ali, né? Em 2010, eu comecei a bater muito fechado em cima dos meus clientes aqui nesse negócio de colocar potássio na linha. Porque eu lembro quando eu cheguei aqui, assim, era 80 pontos de potássio, 80 de fósforo. 400 quilos ou 450 quilos de um 2,20-20. Tá. Ou 2,20-18. E eu comecei a mostrar para eles que quando eu tirava o 20 do potássio, ou jogava antes ou depois, nós começávamos a colher mais. Perfeito. Né? Por causa do problema do índice salino. Não era que era magia, era só, né, o problema do índice salino. E a gente começou a fazer esses testes, e em 3, 4 anos aí, os clientes nossos estavam 100% jogando o cloreto de potássio a lanço. Isso atrapalha até a nodulação da soja, né? A gente começa a ter interação até com o próprio micro-organismo que a gente está colocando no suco. Porque por mais que fala de jeito, não, mas o fósforo também, ele é o teor salino dele é alto. Alguns adubos que você vai usar, ele é alto. O pH chega a 1,5. Sim. Mas só aí eu já consegui resolver muita coisa. Mas agora você tem um fator só, e não dois, né? Antes era o fósforo e o potássio. Agora você só tem o fósforo. Isso. E outra coisa também é em relação a jogar... O pessoal falava, vou jogar adubo 100% a lanço, né, do que na base, porque a base eu chego o pH. Só que a gente não tinha solos preparados para jogar 100% a lanço. Não tinha. Então, quando o pessoal começava a jogar 100% a lanço, é porque ele estava tirando o cloreto da base, ele estava tendo um resultado. Aí falava, aí, eu tô vendo, eu tô colhendo igual, tô colhendo até mais. Mas não é só porque... Não é só por causa disso. No começo a gente começou a fazer isso. Hoje nós temos solos que dá para fazer? Tenho. A gente vem jogando calcário, jogando para perfil, subsolando áreas, né? Eu estou elevando o pH desse solo, eu estou melhorando a condição de absorção. Pelo menos 50% do fósforo. Chegando nos 50%. Pelo menos 50%. Essa a ideia nossa é manter isso. Só uma pergunta rápida, voltando no fósforo. Tá, eu tenho 50% aí que ela vai conseguir absorver. Esses outros 50% fica 100% ligado ou ele ainda fica uma parte no solo? Isso aí... para a planta pegar futuramente. Tá, isso aí vai depender muito de como está esse solo, né? E de quais são os colóides que eu tenho ali presente. Mas basicamente uma fração disso vai ficar na moderadamente lábio, uma fração pequena vai ficar na lábio, mas muito pequena, mas vai estar ali, né? Isso vai variar, lógico, de solo para solo, mas vai estar ali. Uma parte disso vai para a fase moderadamente lábil, que é possível você pega... Se tiver uma atividade biológica alta de solo, se tiver uma produção de ácido orgânico forte pela planta, dá para pegar um pouco, e mais uma boa parte disso, se não a maior, vai para a fase não lábil. Aí só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Rapaz, foi bom demais o bate-papo aqui. Doutor, muito obrigado mesmo por ter tirado esse tempo. Eu sei que a vida é um pouco corrida. Vem aqui hoje, eu sei que você vai ministrar uma palestra aqui hoje, na cidade. Então, assim, a vida é um pouco corrida, mas eu gostaria demais de te agradecer por esse momento aqui. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast tão bem estruturado, né? Obrigado por isso. É uma oportunidade ímpar na minha vida. E espero ter contribuído. E o que precisar da gente, da Unesp de Botucatu, a gente está 100% disponível. Tá ok. Valeu. Pessoal, até um próximo.